Olá pessoal, sou Gesley Alves e mais uma vez vamos fazer um React. Eu tinha prometido que eu nunca mais faria React nenhum desse canal, desse senhor, mas eu também tenho uma promessa muito mais antiga de que quando esse assunto vir à tona, eu vou me pronunciar, porque é algo que impacta a minha existência, impacta a existência do meu terreiro e muitas pessoas que frequentam o meu terreiro consomem YouTube e eu tenho que trazer a minha opinião. E geralmente eles trazem essas opiniões, essa colheita de informação do YouTube até a mim. Então, mais do que justo eu dar o meu feedback sobre isso. Então, nós vamos fazer um react aqui sobre o canal do Vozes de Umbanda do sacerdote André, sobre o tema que ele vai trazer aqui. Vamos acompanhar junto e, por favor, assista até o final porque é de suma importância. Descobri que eu não posso ser um bandista. Vou ter que desfazer todo o meu congá, vou ter que desfazer todas as minhas firmezas, fechar o terreiro e esquecer que eu sou de Umbanda. Hoje nós vamos repartir, vou compartilhar com os senhores uma coisa que anda acontecendo velada, escondida dentro da Umbanda. Refletiu a luz divina. Saravá a todos, a benção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa, salve sua fé e sua coroa, salve a sua boa vontade. Um dia desses eu estava batendo papo com três pessoas que eu conhecia e duas pessoas que eu não conhecia. Nós éramos uma rodinha com 6 pessoas. E aí, batendo papo, falando sobre as coisas da Umbanda, falando isso, falando aquilo. E aí, uma das pessoas que eu não conhecia, ela perguntou para mim: o senhor é de terreiro também? Eu falei: sou sim. Ela não falou mais nada. E aí, a gente conversando, debatendo e tal, não sei o que, esta mesma pessoa perguntou para mim: mas o senhor, há quanto tempo o senhor é de Umbanda? E eu falei assim: olha, há um bom tempo. Vamos colocar aí por volta de quase uns 40 anos, quase uns 35 anos. Aí ela ficou quieta de novo. Aí depois, passado um certo tempo, ela me perguntou: engraçado, né? Como é que pode o senhor falar sobre Umbanda? Aí nós paramos assim, ficou aquela coisa assim, né? Eu perguntei: mas eu falei alguma coisa errada, alguma coisa assim, né? Ele falou: não, porque o senhor é branco. Pois bem, eu recebi esse tipo de informação. Eu não fiquei triste, eu não fiquei aborrecido, eu fiquei espantado. A primeira coisa que eu recebi foi uma surpresa. Eu falei: mas por eu não ter a pele preta, por eu não ser preto, negro, por eu não ter descendência africana, eu não posso ser um bandista? Eu pensei isso na hora. E aí eu perguntei: mas por que que o senhor diz isso? Não, é porque a Umbanda, ela é a representação dos escravizados no Brasil, né? É diferente do candomblé. E ele foi falar bastante coisa para mim, né? Que é diferente do candomblé, que o candomblé ele é isso, que ele é aquilo, né? E totalmente pautado dentro da afirmativa dele, dentro dos estudos dele, né? Tudo bem. E aí eu perguntei para ele, eu fiz uma pergunta que eu vou perguntar agora para o senhor e para a senhora aqui. Cor de pele define caráter? Define se uma pessoa é boa ou ruim? Cor de pele define qual é o sistema religioso que aquela pessoa deve ter, né? E não só a cor da pele, não. Opção sexual também. A opção sexual, ela define se a... Vamos lá. Primeiramente, antes que eu me esqueça, não é opção sexual. Ninguém tem a opção de ser daquele ou daquela sexualidade. É orientação sexual. A pessoa nasce com ela, não é uma escolha. Se eu pudesse, não seria gay. Se eu pudesse, não seria lésbica. Se eu pudesse, até porque essas pessoas são marginalizadas o tempo todo. Então não é opção, é orientação sexual. Mas tudo bem. Vamos por parte. É uma história, acontece e, como ele falou lá no comecinho, está acontecendo de forma velada. Não está acontecendo de forma velada, está acontecendo de forma escancarada. Isso que está acontecendo é de forma escancarada, por mil motivos. Primeiros motivos, nós temos internet hoje, né? E a internet democratizou as informações. Então, às vezes, aquilo que estava somente no âmbito acadêmico, agora também está no YouTube, agora está no Instagram, está no TikTok, está em outras plataformas. As pessoas que não tiveram acesso a certas informações, agora elas têm. E a maior parte da população brasileira, ela é negra. E eu gosto até de dizer que não questão de negro, mas a questão de ser não branco. São pessoas não brancas. Aí tem negros, pretos, tem indígenas, tem ciganos e muitos outros. Essas pessoas, elas fazem parte, elas foram educadas pelo Sistema Brasileiro de Educação e esse sistema, ele ainda é colonial. As nossas histórias contadas ali é de um viés europeu. Então, muitas informações que a gente só teria acesso lá na academia, e olhe lá,
Agora nós estamos tendo. Você pode olhar em qualquer canal de história aí, nos comentários, todo mundo falando, nossa, eu queria ter aprendido isso na escola. Porque as pessoas estão pesquisando sobre a história. A história da nossa humanidade é algo que cativa as pessoas, independente do que você está pesquisando. História europeia, africana, asiática, não importa. Isso cativa as pessoas. Então, a população não branca do Brasil está tendo contato com isso agora. E não só a população negra, mas a cigana e também a indígena, e nós podemos até acrescentar também os asiáticos brasileiros também estão tendo essa informação e essa reivindicação agora também, estão acordando. Olha, o Brasil é colonial ainda. Todas as informações colocam a figura do branco, da pessoa que é lida aqui no Brasil como branco, como o centro de tudo. E agora nós estamos reivindicando que isso não aconteça. Quando a gente fala sobre isso, sempre vem uns comentários tipo assim, mas vocês estão pregando segregação. Mas já existe uma segregação. Quando a gente entra no terreiro de Umbanda hoje, no terreiro de Candomblé, que geralmente são as duas culturas mais populares afro-brasileiras aqui, e você percebe isso. Você percebe que a maioria dos pais e mães de santos são pessoas brancas. Os símbolos utilizados são símbolos europeus. São símbolos que colocam a ideia de uma branquitude no palco, como se eles devessem apresentar aquela cultura. O nome disso é protagonismo. Então, o que está se questionando é o protagonismo. A história que o pai André conta aqui é uma história de uma conversa que aconteceu na porta de um bar ou um restaurante, um café, alguma coisa assim. E, de repente, a pessoa que abordou ele não soube explicar. Porque realmente nós consumimos muito material rápido. Isso todo mundo faz. O próprio canal do pai André tem vários vídeos curtos que não tem como você se aprofundar em tema nenhum e em 60 segundos, que é o tempo que o YouTube nos pede para gravar um vídeo curto. Eu não consigo fazer isso, ninguém consegue fazer isso. E as pessoas ficam se alimentando com aquilo e vai dissipando essas informações de forma rápida também e não aprofundada. Essas informações acabam formando, sim, pessoas com sentimentos revolucionários, mas com poucas informações. O sentimento revolucionário, eu concordo que ele deva existir, sim, em todos nós, em todas as áreas da humanidade. Contudo, a falta de informação é ruim. Porque o pai André, até então, até onde eu vi o canal dele, ele tem uma posição mais progressista. Mas passar uma informação dessa numa conversa informal de forma muito errônea pode transmutar essa pessoa que poderia ser um aliado em uma pessoa que é rival, que provavelmente pode ter isso acontecido nessa história que o pai André está nos trazendo. Então, existe duas responsabilidades aqui. A responsabilidade da pessoa que não a pessoa que é branca dentro das religiões de matriz africana, e essa pessoa entender que o protagonismo não é dela, pronto, a religião já está dizendo, religião matriz africana. O protagonismo não é seu. Se você quisesse protagonismo, você fosse para uma religião que fosse europeia, fosse ressuscitar uma religião antiga que foi morta, foi a cultura grega, e aí vai ressuscitar o que é ancestral seu, se você quer o protagonismo nas religiões de matriz africana ou matriz africana indígena é dos africanos, é dos indígenas. Está latente isso. Mas essa pessoa tem que ter essa ideia. Ela vai ser muito bem-vinda. Vai ser muito bem-vinda. No meu terreiro mesmo, tem muitas pessoas brancas e elas passam por esse entendimento. É minha responsabilidade como sacerdote mostrar para ela quais são as lutas que o nosso terreiro enfrenta. E se ela vai ser uma aliada, ela tem que vir junto com a gente. E não ficar de fora só nos apresentando como se a gente fosse um bibelô dela. Ah, não, eu sou branca, mas eu vou na macumba porque eu gosto. Mas na hora de lutar pelos nossos direitos, essa pessoa está fora, ela se abstém da luta. Então isso é um problema. Então o branco dentro da religião de matriz africana, ele é muito bem-vindo. Muito bem-vindo, sempre foi muito bem-vindo. Só que o protagonismo não é dele. E é esse protagonismo que vocês estão enfrentando agora, que vocês estão perdendo o foco. Eu lancei recentemente um vídeo
no Instagram sobre a figura do marinheiro, explicando que desde o início do Brasil, a marinha brasileira sempre foi negra. Então, quando os negros, nos seus terreiros de macumba, começaram a celebrar os marinheiros, eles estavam celebrando seus ancestrais. Mas quando nós somos apresentados a uma imagem de um marinheiro, é um marinheiro branco. Por quê? Os donos das fábricas de imagens são homens brancos. A representação, eles que escolhem. Entende? Então, existe sim um problema aí. E é esses problemas que a gente tenta abordar. Vai ter marinheiro branco? Sempre teve. E nós não reclamávamos. Mas agora a gente quer que também tenha negros. Também quer que tenha. Não quer tirar o branco, quer que também tenha negros. Aí se torna um problema. Por quê? Porque tem que dividir o protagonismo. Tem que dividir o palco. Aí mexe com uma coisa chamada pacto narcisivo da branquitude. Narcisismo quer dizer que a pessoa olha para si só. A beleza é só dela. A fala é só dela. Uma vez que você mexe com o pacto narcisismo da branquitude, você está falando para ela, a beleza não é só sua. A fala não é só sua. O lugar não é só seu. Aí ela se ofende. Nós temos aqui, se a gente for levar em consideração a fundação da Umbanda por Zélio Fernandino de Moraes, nós temos aí 115, 114 anos de fundação dessa Umbanda a partir de Zélio de Moraes, né? Vamos tomar isso como fato. Não é, mas vamos tomar como fato. Se for isso, nós temos 115 anos de existência onde o branco sempre foi colocado no pedestal dessa Umbanda. Aí agora, com essas informações aonde os não brancos estão reivindicando a sua posição nessa religião, eles estão errados? Não estão. Então, isso não está acontecendo de forma velada, está acontecendo de forma escancarada e até mesmo o Pai André tem vídeos que ele coloca os indígenas, coloca os africanos com posições de privilégio na Umbanda. Ele mesmo já teve essa atitude. Por isso que eu falo que ele tem uma posição mais progressista, porque ele traz esse tipo de visão. Mas, quando essa informação vem de uma pessoa não branca, parece que ofende. Essa informação só é válida quando sai da boca de uma pessoa branca. É eu que tenho que defender os indígenas, é eu que tenho que defender a cultura negra, sou eu, branco, que tenho que defender. É narcisismo, entende? Então, quando a gente passa a bandeira da luta para quem realmente tem que lutar, que são esses povos oprimidos, me ofende. Então não pode acontecer isso. Então é uma leitura muito errônea do próprio fato que ocorreu e vai ocorrer cada vez mais, porque o mundo está em transformação e essas pautas estão sendo reivindicadas, porque não é só no Brasil, o mundo inteiro está cansado de ter a Europa como centro de tudo. E a Europa não é o centro do mundo. Se a pessoa é boa, se a pessoa é má, se ela tem bom caráter ou não, se ela tem que ser cristã, se ela tem que ser católica, se ela tem que ser umbandista. Eu fiquei assustado com essa pergunta aí, com esse bate-papo dessa pessoa. Isso tem uma resposta muito clara, sim. Sim para algumas das posições, né? Porque você falar que a cor da pele vai identificar se a pessoa vai ser ou não criminosa, isso aí já é bobeira. Mas sim, uma vez que somente a cultura cristã, somente a religião cristã determina um expansionismo sobre os outros povos. Todas as outras tradições, religiões que não é cristã, que eles vão falar que são pagãs, todas as outras são ancestrais. Então, por exemplo, vamos pegar o antigo Kemet, o antigo Egito. Para que você fosse um faraó, você deveria ser egípcio. Para que você fosse um sumo sacerdote de uma casa iniciática, de Amun-Ra, de Ísis, de Thoth, não importa, você tinha que ser egípcio. Você tinha que ter no seu sangue, passa de geração para geração. Vamos para a cultura banto. Para você ser iniciado para um Nkinsi, você tem que vir da família desse Nkinsi. Ponto. Se você vai para a cultura viking, para você ser iniciado naquela tradição daquele deus, porque a gente coloca como um panteão único, mas eram vários clãs, para você ser iniciado, por exemplo, para Odin, você tinha que vir da família de Odin, ou da família da Freya, por exemplo, ou do Loki. Tradição familiar, ancestralidade. Vamos para os orixás.
você é iniciado por orixá, mas o sumo sacerdote, ele vem da família daquele orixá, uma vez que o orixá é ancestral divinizado. Então, o sumo sacerdote de Cossô, que é a cidade de Xangô, ele vem da família de Xangô, ele é um ancestral de Xangô, e assim vai para todos os orixás de acordo com a sua região. Então, tirando o cristianismo, tudo é baseado em ancestralidade. A gente vê, e já existem estudos sociológicos sobre isso, que as pessoas negras se viam muito agregadas nas culturas afro-brasileira ou afro-cubana ou afro-americana. Só que o cristianismo imposto para elas fizeram com que elas abandonassem essas tradições e voltassem para o cristianismo. Hoje você vê evangélicos, pentecostais, você vê protestantes, pessoas negras. Negras. Enquanto isso, os brancos ou os não, as pessoas que se identificam como pessoas brancas estão indo para as religiões de matriz africana. Porque eles mesmos não aceitam o cristianismo. Eles mesmos não aceitam a religião que o centro europeu impôs para eles. Eles procuram tradições. Na minha concepção, a pessoa branca, ela está tão perdida na ancestralidade quanto nós. A pessoa branca, principalmente a brasileira, também foi abandonada pela sua matriz europeia. A matriz europeia também foi atacada, vilipendiada, foi destruída. Você não encontra mais a cultura grega, a cultura nórdica, você não encontra mais a cultura dos bruxos ingleses. Isso foi tudo destruído. Essas coisas só estão guardadas no seio daqueles que guardam com muita intimidade. Não que não exista, não é popular. Aí a pessoa branca está procurando por ancestralidade. E nós conseguimos preservar muito bem essa ancestralidade no terreiro de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé. A pessoa branca vem, ela é acolhida. Quando ela é acolhida, ela quer tomar o quê? A posição de poder, a posição do privilégio. E a partir dali, ela quebra uma cadeia de ancestralidade. Ela quebra uma cadeia de tradições. Ela quebra uma cadeia de continuidade, colocando a sua ancestralidade sobre a ancestralidade que esteve antes dela ser acolhida. Isso aconteceu antes. A história do Zélio Fernandinho de Moraes é isso. Antes de Zélio, já havia macumba, mas o que vale é de Zélio para adiante. O que vale é como a Federação de Niterói driblou todos os acontecimentos para que a Umbanda fosse vista como esse elo entre várias culturas, mas a cultura europeia estava sobre todas. Entende? Então, não é uma coisa lida de uma forma muito simples ou simplista. Sim, as pessoas negras, elas se identificam muito com as religiões de matriz africana, mas por causa do medo imposto pelo cristianismo, elas preferem se tornar evangélicas do que ir para o terreiro de macumba. Porque os terreiros de macumba são atacados o tempo todo, na mídia, nas redes sociais, fisicamente, são atacados. Então elas não querem esse estigma mais para elas, já são perseguidas por tudo. Por serem negras, por serem pobres, por serem faveladas, mas elas não querem ser perseguidas por serem macumbeiras. É uma escolha. Enquanto a pessoa branca, ela pode andar caracterizada de macumbeiro na rua que ninguém vai falar nada. Ninguém vai apedrejar essa pessoa. Mas coloca uma pessoa negra vestida com as roupas de caráter. A gente vê isso acontecer o tempo todo, tem várias provas sociais na internet mostrando que isso realmente acontece. É o que a gente chama de privilégio. Você poder fazer algo e não ser estigmatizado pelaquilo que você faz, baseado de como a pessoa te lê, pela cor da sua pele. Então, sim, a cor da pele vai determinar muitos fatores para a pessoa em sua vida. Não determina se ela tem ou não um bom caráter. Não determina se ela vai ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. Não determina, mas outros fatores sociais determinam sim. A cor da sua pele determina se você vai ser empregado ou não. E nós temos pessoas que têm doutorados e são negras, mas não conseguem disputar um cargo. Enquanto uma pessoa branca sem doutorado, ela consegue o mesmo cargo. Nós pode puxar aí no Google aí, ó, formatura de garis, lá no Rio de Janeiro, pessoas negras. Coloca aí formatura de medicina no Rio de Janeiro, só pessoas brancas. Então, a cor da sua pele determina, sim, aonde você está socialmente nessa sociedade, nessa comunidade, e isso determina, sim, muitas escolhas.
Muitas coisas que você vai escolher é baseado sim nisso. O nome disso é racialidade. Você tá ignorando vários fatores porque o seu privilégio de estar ali, que não é um privilégio, é um presente da cultura negra para você estar entre nós e ser aceito, essa posição está sendo questionada. Aí dói. Porque eu tenho que ser o protagonista. Eu que tenho que defender vocês. Mas a partir do momento que eu sou excluído ou que é me questionado nesse local, é um problema. É a mesma coisa que acontece com as mulheres quando elas estão em uma reunião onde todo mundo é homem e ela está ali com o mesmo poder, com a mesma autoridade, mas é questionado a ela, a posição dela ali, porque ela é mulher. Porque ela é mulher. Então existe sim um problema nessa colocação, porque você quebra um dos principais fatores da existência da nossa religião, que é a empatia. A partir do momento que eu não tenho empatia, eu não posso prestar caridade. Qual é o nível de intimidade que eu tenho que ter para uma pessoa para que eu possa dispor do meu tempo, da minha energia e muitas vezes do meu dinheiro para poder ajudar ela em um fenômeno de caridade? A única justificativa é a empatia. Eu me colocar no papel dela e sentir a dor dela, sem questioná-la, sem acusar a vítima. E aí sim eu consigo prestar caridade, com empatia. Quando a gente não entende a empatia, a gente pega esses acontecimentos e eu olho para aquilo e eu vejo, isso é vitimismo. Isso é vitimismo, porque eu reclamar não é vitimismo, mas a outra pessoa reclamar é vitimismo. Isso falta empatia. E sem empatia eu não presto caridade. Sem caridade a Umbanda não existe. Então, são várias problemáticas a partir de um único fator, de uma única leitura, que na verdade é o questionamento da sua existência. E existe uma resposta perfeita que você poderia ter dado, que eu vou passar depois, mas tem muitas problemáticas aí que estão sendo ignoradas. Como eu falei, eu não fiquei triste, não fiquei aborrecido, não fiquei nada. Me causou um espanto. E eu tenho uma tese sobre isso. Nos dias atuais de hoje, nós temos vários pesquisadores, historiadores, umbandistas sérios e compenetrados que fazem as suas pesquisas e trazem para a gente informações valiosíssimas sobre o início da Umbanda, quais foram os povos escravizados que vieram para o Brasil, a influência indígena brasileira na Umbanda, aquele catolicismo antigo, né, essa junção dos santos católicos, o sincretismo religioso, né? Tem gente que defende, tem gente que não defende, isso pouco importa aqui no nosso bate-papo. Mas existe também certas pessoas que se aproveitam dessas informações e colocam, embasam o seu ponto de vista próprio, o seu ponto de vista próprio, para que haja esse tipo de discriminação. Eu acho que não cabe. Outra palavra aqui. Preciso afirmar de novo, eu não me senti discriminado, eu não me senti atacado, eu não me senti nada. Só me causou espanto mesmo nessa conversa, nessa afirmativa de que eu, não sendo preto, não sendo negro, não podia ser de Umbanda. Então, eu sou uma pessoa apolítica, né? Eu não gosto de política, mesmo porque todo mundo sabe que eu já fui militar. Quando eu entrei na Força Aérea, isso foi em 1988, só na Força Aérea em 88. No Exército eu tenho um pouco mais de tempo também, né? Vamos fechar aí que eu sou militar, 35, eu fui novo. Bom, eu já estou há 35 anos aposentado já, estou há 5 anos aposentado da Força Aérea Brasileira. Eu trabalhei 35 anos só na FAB, como controlador de tráfego aéreo. No Exército eu estudava, né? No CM e tudo mais. Bom, então, naquele tempo, eu fui doutrinado, melhor dizendo, para que eu não me metesse em política. E isso aí também, meu pai também foi militar, não gostava, e aí eu acabei incorporando isso para mim. Não gosto de política. Existem pais e mães de santo que dizem que a Umbanda tem que andar junto com a política. Concordo, mas eu não gosto de política. Mas a gente está hoje numa época, num ambiente social, né? Sociocultural, aqui no nosso país, muito polarizado. E essa polarização reflete em vários âmbitos da sociedade, e inclusive na nossa Umbanda. Um dia desses eu estava vendo nos debates, em comentários de um canal, acho que foi de um canal, não foi de um canal, foi sim. E aí teve um rapaz que falava assim, ó,
A Umbranca está dominando, falei e saí. Eu li aquilo ali, fiquei pensativo, o porquê que levou ele a falar, a escrever aquilo. Passado um pouco para baixo, ele escrevia de novo: a Umbranca está dominando a Umbanda, né? E aí eu vejo bastante pessoas que trazem essa informação sobre a Umbranca, sobre o embranquecimento da Umbanda, né? E isso chega a ser a nível de uma militância. Eu não Bom, vamos escutar mais um pouco. consigo encontrar um outro nome para isso. E eu não gosto de falar sobre isso. Eu não é do meu feitio. O Vozes de Umbanda não é uma coisa para separar ninguém. O Vozes de Umbanda tenta agregar todo mundo. Não costumo nem falar palavras feias, nem no vídeo, nem aqui no canal, nem na minha vida particular. Não falo palavrão, não gosto, não praguejo, não desejo mal a ninguém, porque isso é meu, certo? Então o Vozes de Umbanda não serve para isso. O Vozes de Umbanda serve para agregar. Mas, né, uma hora ou outra pode acontecer com o senhor e com a senhora topar com esse tipo de informação. O senhor é branco, o senhor não pode ser de Umbanda. E isso a gente está vendo nesse ambiente polarizado do Brasil, né? Partidos brigando, um gosta do presidente atual, outro gosta do presidente passado, né? E aí a gente vê isso refletindo demais na televisão, no rádio, na internet, e espirra e respinga na Umbanda. Então, olha só, a Umbanda, ela não é preta. Tá, vamos lá. Primeiro que militância não é um adjetivo negativo, tá? Você ser militante não significa isso. Infelizmente, isso vem de uma carga negativa por causa do fenômeno conservador que veio desde 2018. Então, você está falando, tudo isso que o senhor está falando já é uma militância. O que é militar? Você foi um militar, você sabe o que é isso? É você defender com arduidade aquilo que você tem que defender. Então, da mesma forma que o senhor está defendendo aí a sua posição conservadora sobre o questionamento da sua existência dentro de uma religião de matriz africana, é ser militante também. Então, ser militante não é um adjetivo negativo, como eles sempre tentam colocar quando nós defendemos a nossa posição. E isso é extremamente conservador, como você me falou, você foi militar, aquela coisa toda. Primeiro que o regime militar, ele não coloca a pessoa contra a política. Isso é uma posição pessoal de cada um, e você vai ver pessoas militares que são à esquerda, pessoas militares que são à direita, e isso não é questionado, mas o próprio exército, ele tem uma posição, e a posição dele não é progressista. Desde o início da história do exército brasileiro, é só estudar que ele sempre foi bastante conservador, nem à toa que a história do Brasil é contada dessa forma e é mostrada isso em fatos históricos. Ponto. Existe a questão da pessoa que eu sou apolítico. Beleza, é a sua posição, você é apolítico. Mas a partir do momento que você está em uma religião que ela é atacada constantemente por lados políticos bem específicos, você se tornar político é porque você está no topo de uma montanha que essa enchente ainda não te atingiu, que é novamente o que a gente chama de privilégio. É a mesma posição de você poder andar com roupas de macumba na rua sem ser apedrejado porque você é uma pessoa branca, enquanto a pessoa negra ela vai ser apedrejada sim. Sim, é a posição que ela está. Então, na sua posição, ser apolítico, para você é perfeito. Talvez por você ser branco, de repente a localização que você está, o seu grau de escolaridade, se você é uma pessoa que tem uma acessibilidade maior a um transporte que não seja público, que tudo isso caracteriza fatores da sua vida que vai determinar se você vai continuar político ou não. Porque a partir do momento que você tem que vestir-se de branco, colocar os seus fios de conta, pegar um busão, pegar um metrô, para poder ir para o terreiro, e nessa trajetória, todo santo dia, você ser esquartejado por ser quem você quer ser, aí você vai ter um lado político. Aí você vai ter. Então, essa questão de ser apolítico dentro das nossas religiões, ou até mesmo em alguns outros setores da nossa sociedade, só quer dizer o quê? Eu sou privilegiado o suficiente para não me importar com isso, porque tudo que já está acontecendo não me afeta. É isso, não me afeta. Por quê? Porque nós não somos apolíticos, os terreiros tradicionais não são apolíticos.
Porque todas as leis que foram criadas desde 1842 adiante foram leis contra a nossa existência. A lei da vadiagem, leis locais que proibia a capoeira, proibia a macumba, proibia os negros de se reunirem. Teve depois, no Estado Novo, perseguição a Umbanda, a Quimbanda. Essas leis são criadas por quem? Por políticos. E que políticos estavam sentados naquelas mesas quando decidiram isso? Não foram do nosso lado político progressista. Não foram. Não foram. Então, essa polarização que está muito falando hoje, ela existe só de um lado. Só de um lado. Porque o outro lado fica na maciota. Ah, nós não concordamos com isso, mas nós não vamos fazer nada para mudar. Enquanto o outro lado está querendo mudar tudo. Tudo. Então, assim, a gente tem que torcer para que essas pessoas apolíticas, elas acordem para entender que uma hora a enchente vai levar a sua mansão sobre a montanha. Agora está levando a favela. Está levando os que estão embaixo da pirâmide. Mas uma hora vai subir. Ou você acha que quando a bancada evangélica for a maioria, como já é, mas eles atingirem um patamar que eles sozinhos consigam votar uma lei, eles sozinhos, hoje eles não conseguem fazer isso, sendo a maioria. Mas vai chegar um tempo que eles vão, sim, ter 70% dos votos das câmaras, dos deputados federais, e eles sozinhos vão conseguir colocar leis, como recentemente eles tentaram tirar o casamento gay, daqui a pouco eles vão querer também tirar a liberdade religiosa. E esse tipo de lei afeta não só a comunidade negra, mas afeta também os brancos que estão nessas religiões. Então é hora de você que não é político decidir. Ou você é aliado ou você não é. Porque enquanto a água não está batendo na sua bunda, é fácil falar que você é político. É muito fácil falar que o outro que é militante. Porque por hora, o que o outro está gritando me afeta, me questiona. Então é melhor não me envolver. Mas vai ter um momento que isso vai ressoar, que vai vir como uma enchente levando todos nós. E aí sim, você vai decidir se você vai ser aliado ou não. Mas a aliação é mostrar a sua força a favor da religião que você tanto ama, pode demorar e isso pode vir tarde demais. E aí sim será um grande problema. Enquanto há um branca, muita gente usa esse título de Umbranca, não é para falar sobre somente o embranquecimento da Umbanda, é para falar do fenômeno atual. Por que a gente não questiona, como eu também nunca vi o senhor questionar, sobre, por exemplo, a substituição dos atabaques por guitarras e baterias? Por quê? É uma coisa tão ruim quanto falar que brancos não podem entrar no terreiro. Por que não falar, gente, eu estou indo aqui, ó, tem um exercício na racialidade que a gente pede para a pessoa fazer. Quando você for num restaurante, levanta o pescoço e analisa quantas pessoas negras estão ali sendo servidas e quantas estão ali servindo. Agora faça esse exercício no terreiro de Umbanda, dá uma olhada. Quantos terreiros que a gente visita que tem sacerdotes, sacerdotisas pretos, negros, indígenas? Não tem. Então a gente tem que fazer esse exercício e falar, poxa, realmente tem alguma coisa errada aqui. Existe o erro de querer trocar o atabaque pela guitarra, é um erro também. Mas existe o erro também do o que nós estamos fazendo que essas pessoas, que são a maioria no Brasil, não estão se identificando com o meu terreiro, que é agregador, e só está agregando pessoas brancas. Será que os símbolos que eu estou utilizando são só símbolos que atraem esse tipo de pessoas? Então são questionamentos que a gente tem que levar em consideração, porque ou você é aliado ou você não é. E a evolução, que o povo adora falar de evolução espiritual é você analisar os erros que você comete e a partir do questionamento alterar o rumo da sua existência. Sem empatia pelo outro, você não vai identificar esses erros que existem em mim, existem em você, existem em todos os lugares. No meu terreiro há pessoas pretas, há pessoas brancas, há pessoas indígenas, há pessoas de todas as formas e eu espero que venha cada vez mais diversidade. A diversidade é importante para a Umbanda.
é muito importante. Mas essas pessoas têm que entender que, sem a empatia, nós vamos continuar reproduzindo o que a nossa sociedade reproduz. Machismo, racismo, misoginia. Eu sou um sacerdote gay no meu terreiro. Eu tenho pessoas trans no meu terreiro. Como eu vou falar, como eu vou lidar com essa pessoa trans sem empatia? Como eu vou lidar com a pessoa branca no meu terreiro, que ela vai ser questionada com a sua ancestralidade, que provavelmente foi escravagista? Como é que eu vou ajudar ela a lidar com essa informação? Como é que eu vou lidar com uma pessoa, como tem no meu terreiro, uma pessoa que é descendente de alemães, com a posição sobre o nazismo que os seus ancestrais cometeram? Com empatia. E eu só consigo ter empatia se eu me coloco na posição dela. Ou seja, eu tenho que sair do meu status de privilégio. Eu, como um homem que sou sacerdote, eu poderia muito bem sentar numa cadeira e ficar lá só olhando as pessoas de cima. Eu sou homem. Eu sou sacerdote, eu estou numa posição de poder, mas eu tenho que descer dessa posição de privilégio para poder olhar os meus por iguais. E olhar para eles e olhar os questionamentos. E isso é o que um político deveria fazer, né? Só que nós colocamos os políticos em cima dessas cadeiras e eles não descem para ouvir a sua população. Muita dessa população não grita suficientemente porque os aliados dessas populações marginalizadas, minorizadas, os aliados que falam que estão com eles, quando são questionados, eles, não, eu sou político. Eu sou político. O negro não tem voz. Não tem. Você tem, o seu canal é muito maior do que o meu, você deveria estar falando o oposto disso. A sua voz ressoa muito mais do que a minha. Muito mais. Mas é aquilo. É o protagonismo. A Umbanda não é vermelha, a Umbanda não é branca, a Umbanda não é indígena, a Umbanda não é africanista, a Umbanda ela é brasileira. O povo brasileiro é mestiço. O povo brasileiro tem sangue de negro, de indígena, não posso nem falar que é sangue de índio, né? Porque as pessoas que têm essa descendência vão se sentir atacadas. Eu não posso nem... Sim, vão, porque é um termo pejorativo. É um termo pejorativo que foi dado pelos portugueses para classificar a gente. É indígena. Indígena vem de original. Índio vem de indiano, que é o que eles estavam procurando aqui. É sim. E sem a empatia você não vai perceber, porque eu poderia também muito falar que você é invasor. Porque os seus foram invasores. Porque o meu povo, Tupiniquim, chamava o seu povo de invasor, de ladrão, de escravagista. É justo eu chamar você disso? Não, porque você não é isso. Então, chamar o meu povo de índio é pejorativo, sim. Indígena quer dizer original. Índio quer dizer outra coisa. Então, sim, é. Cadê a empatia? A Umbanda, sim, é feita de mestiços, assim como o povo brasileiro também é. Só que essa mestiçagem é questionada quando a pessoa branca não é central. É a mesma coisa da gente pensar que antigamente tinha uma ciência chamada eugenismo. O eugenismo falava que todas as raças humanas, as classificações de raças humanas, elas são humanas, elas estão em um estágio de evolução, mas o branco é superior porque ele está no estado máximo de evolução e cabe a ele ensinar as outras raças a evoluir. Esse pensamento que você tem vem desse pensamento que está no Brasil desde 1800. Veio junto com João VI, o rei de Portugal, e foi propagado pelo Império de Dom Pedro II, foi propagado pela Primeira Federação, foi propagado pela Segunda Federação, foi propagado pelo regime militar em 64 e está sendo propagado agora. É a mesma ideia. Então, sim, tá, a mestiçagem acontece, tem, mas o protagonismo é do branco. E quando isso é questionado, isso é ruim. Então, a conta não fecha. Realmente, somos. Nós temos na Umbanda a linha dos ciganos, nós temos a linha do Oriente, que são linhas que representam a ancestralidade vinda do povo europeu, vinda do povo não africano, não indígena. Essas linhas foram apagadas também.
Nós vemos que foram apagadas. Ou seja, a racialidade, ela é atacada de várias frentes. E as pessoas brancas no Brasil não conseguem enxergar que o racismo também as afeta. Não porque as pessoas estão lendo elas como alguém racializado, mas porque quando você agride o outro, você também está sendo agredido automaticamente. Isso é a lei de Newton. O soco que você dá na parede, você pode até furar essa parede, mas a sua mão dói mais ainda. Criar esse clima entre as pessoas, uma hora iria estourar de alguma forma. Está estourando agora em vários fragmentos. Então, nós sempre fomos sufocados pela branquitude, a posição do europeu, do branco, como centro, até mesmo dentro das nossas próprias culturas, e uma hora isso explodir. Isso está explodindo na África agora também. Eles estão questionando o tempo todo isso. Cadê as nossas tradições? Por que nós trocamos pelas religiões europeias? O mundo inteiro está fazendo isso, não é só o brasileiro. Só que o brasileiro tem uma peculiaridade de, por causa que nós somos mestiços, todo mundo tem que ser agregado. Mas na hora de fazer as contas, ninguém está sendo agregado, só o branco. Só o branco. Só o branco. Eu gosto de dar o exemplo das imagens, porque todas as imagens são brancas. Até o preto velho estão querendo pintar de branco agora. Aí, para mudar de branco, tem que tirar o nome de preto. Aí chama de pai velho, de mãe velha. Sempre foi preto velho. Até ontem foi preto velho, mas agora querem escalar o branco velho. Então, assim, é uma problemática. E o aliado, que é uma pessoa branca, ele sabe disso, ele está lendo isso. Ele tem que falar, gente, não é assim. Nós temos representantes indígenas, nós temos representantes negros, nós temos representantes brancos, nós temos de todos os símbolos aqui. E a Umbanda é assim. Eu vou defender essa ideia. E não defender uma supremacia branca dentro de uma religião que é afro-indígena. Não tem lógica. Falar, nossa, seu avô era índio. A pessoa vai falar assim, não, meu avô era indígena, né? Então, peço. Claro, é ofensivo. É ofensivo pra caralho. Perdão, mas não é desrespeitoso, mas eu peço perdão. É desrespeitoso, sim. É desrespeitoso. Como vai ser desrespeitoso de eu falar que toda pessoa branca, ela é ladrona, ela é invasora? Porque os descendentes, os seus antepassados fizeram isso. É desrespeitoso, sim. Falta-lhe empatia com a dor do próximo. Porque o seu privilégio, a sua posição está sendo questionada. Por isso que eu falo. O aliado, ele vai até onde dá. Até onde dá, eu consigo defender. Quando ele é questionado, aí não pode. Isso acontece muito no meio progressista e isso é horrível. É horrível. Porque os direitistas, eles já são declaradamente, né, contra nós. Declaradamente já são contra nós. Então, beleza, eles não estão sendo hipócritas. Eles falam escancaradamente que eles não gostam de gays, não gostam de preto, não gostam... Não, beleza, tá sendo honesto pelo menos nisso. Mas o progressista, não. Ele esconde... Por quê? Porque ele tem que ser o defensor. A partir do momento que o indígena, o negro, o cigano, pega a bandeira para ele mesmo se defender, aí não pode. Aí é ofensivo. Pelo amor de Deus, né, pai? Às vezes escapa, né? Então... Tudo bem, quando escapa, beleza, nós fomos ensinados a isso. Nós fomos ensinados a não saber diferenciar uma pessoa preta de uma pessoa negra. Nós fomos ensinados que o povo cigano não é cigano, é romene. Nós fomos ensinados tudo isso. Da mesma forma que nós fomos ensinados que a posição do poder tem que ser dada para o homem e, de preferência, para um homem branco. Nós fomos ensinados que nós temos que ser servos, né? Os servos do Senhor, os servos do Estado, o servidor público. Então, nós fomos ensinados. Então, são várias coisas que nós temos que desconstruir. E isso leva um esforço. Porque se a gente não faz um esforço de nos desconstruir para poder adequar a posição do outro, eu também não farei esforço nenhum para atacar quem me ataca. Então, toda vez que vir um ataque de outra pessoa, eu não vou fazer esforço nenhum. Ele não está fazendo esforço nenhum para me escutar. Por que eu vou fazer esforço algum para falar, para defender a ideia do outro? Então, é uma questão de empatia. Às vezes escapa, às vezes escapa. A gente pede desculpa, o termo correto é indígena. Gente, desculpa, o termo certo não é homossexualismo. O ismo vem de doença, é homossexualidade. Gente, não é
opção sexual. Gente, é orientação sexual. Desculpa, estava errado. E assim vai, gente. Que evolução espiritual é essa onde eu tenho que permanecer no erro? É isso que eu sempre questiono nessa questão de evolução espiritual. É uma evolução espiritual que eu automaticamente tenho quando eu adentro a uma religião, mas os meus erros têm que permanecer, porque é a essência de quem eu sou. Pelo amor de Deus, não pode não. A Umbanda ela não tem essa separação. A Umbanda não é uma peneira, né? Vamos dizer assim, aonde poucos são escolhidos. Não. A Umbanda, no meu singelo modo de falar, ela é um funil. Ela tem que afunilar toda essa população que precisa de um remédio para o espírito e para a matéria, trazer isto para dentro do terreiro, porque nós de terreiro nós damos conta. E se este terreiro aqui não der conta, tem outro que vai dar conta ainda. Porque não é questão também de se um terreiro é melhor ou pior do que o outro, não. Cada um tem a sua especialidade, vamos falar assim. Vamos falar dessa maneira? Existem terreiros que são de doutrina, existem terreiros que são para quebra de trabalhos negativos, né? Isso vai tudo de acordo com o tipo de trabalho, com o tipo de banda que trabalha ali naquele terreiro. A Umbanda, ela não tem cor, ela tem uma variedade, ela é um arco-íris, vamos falar. Beleza, concordo 100%, mas é justamente isso. E é justamente sobre isso, Pai André. Se a Umbanda, ela não tem cor, por que que a cor primordial dos símbolos de Umbanda, quando não são europeus, são pintados de branco? É esse o grande questionamento desses militantes que você questiona. Se ela é tão plural, por que que somente os símbolos que são adorados não pertencem a essa raiz? É esse o questionamento. E sabe qual era a melhor resposta que o Senhor poderia ter dado a essa pessoa? Era o seguinte: olha, eu sou lido como branco aqui no Brasil. Eu sei que se eu for nos Estados Unidos, eu sou latino. Eu não sou branco lá. Se eu for para a Europa, eu não sou branco, eu sou latino. Ou seja, a racialidade, ela é lida diferente em cada situação. E o racismo no Brasil é pela cor de pele e não pela descendência. Então eu sou lido no Brasil como uma pessoa branca. Utilizando do meu privilégio, o meu terreiro, a qual sou muito apaixonado, eu coloco em prioridade a educação antirracista. Lá no meu terreiro, o caboclo tem prioridade, o preto velho tem prioridade, o cigano tem prioridade, o marinheiro tem prioridade. Nós sentamos e conversamos sobre essas questões sociais que deram origem às nossas entidades e como nós podemos nos tornar pessoas melhores hoje, observando as histórias deles. Como é que eu não me torno uma pessoa racista? Fazendo uma leitura antirracista da minha religião. Como é que eu me torno uma pessoa não homofóbica? Fazendo uma leitura da religião para os meus devotados ali. Essa seria a melhor resposta que você poderia dar. Não se vitimizar, não se sentir tentado, um atentado contra o seu próprio privilégio, mas falar, não, sim, eu sou uma pessoa privilegiada e eu uso do meu privilégio para lutar a nosso favor. Porque eu sei que existe tudo isso. E eu sei que o Senhor sabe, porque o Senhor já fez vídeos sobre isso e foi muito bem nos vídeos que o Senhor fez. Então, sim, saber o Senhor sabe. Talvez pelo incômodo, porque eu sei que as pessoas brancas não se sentem confortáveis quando elas são racializadas também, porque isso é uma questão de racismo. Elas não estão confortáveis quando elas são racializadas, somente o outro é racializado, aí elas se sentem desconfortáveis. Aí sim gera um problema danado. Mas, uma vez que você é aliado, você entende essas situações e você sai muito bem delas, sem ofender quem te questionou, sem se ofender e sem ir para as redes sociais, usar do seu privilégio para falar contra uma luta que já é muito sangrenta, que já é muito dolorosa. Nós estamos aqui há 20 anos com a internet, nós temos 10 anos de movimento negro dentro da internet, enquanto nós temos 500 anos de um Brasil colonizado por europeus, enquanto nós tivemos 100 anos de uma Umbanda sendo embranquecida sistematicamente. Ou seja, quem é que está perdendo essa luta? Só que só agora que está sendo questionado. Melhor. Então, quando eu recebi essa informação, além de me causar espanto, eu precisei entender o porquê que este rapaz falou isso para mim. Eu precisei entender o porquê que ele teve esse pensamento. E aí foi
por essa quantidade de informação que a gente está tendo, especialmente nas mídias no YouTube. Especialmente, que são canais que estão falando que a Umbanda hoje, não sou contra quem traz ensinamentos, é diferente. Eu sou contra sobre as pessoas que se apropriam dessa informação e colocam ao seu próprio querer para fazer uma militância dentro da Umbanda, porque é isso que está acontecendo. Mas isso sempre aconteceu e quando aconteceu, não aconteceu primordialmente da nossa parte. Antigamente acontecia por parte das pessoas brancas. Vamos lá, é só parar para estudar. Quem foi Zélio Fernandinho de Moraes? Quem é que estava por trás deste homem? Federação Espírita, os próprios militares, não é à toa que os terreiros dele foram herdados por militares, por generais em atividade naquela época. O pai de Zélio era um político. Você tem a Federação Espírita no Brasil, que basicamente tomou posse de todos os terreiros do Brasil, classificando quem poderia ou não, e se tivesse nas normas deles ou não, não iria. Por isso que as tradições africanas foram empurradas para a marginalidade e a tradição kardecista tomou conta da Umbanda, da Quimbanda. Por isso que nós carregamos muito conhecimento kardecista e não banto, que era da origem. Você vê atualmente Mata e Silva, aonde quem na década de 50 tinha dinheiro para fazer livros, para fazer documentários por conta própria, senão uma pessoa branca com dinheiro. Então, sempre teve isso, só que veio da outra banda. O próprio Rubens Saraceni foi patrocinado pela editora e pela própria maçonaria e a sua própria escola esotérica, levando o conhecimento dele, que não é pautado em terreiro e tradição familiar nenhuma, para todos nós. E hoje nós somos bombardeados com esses livros dele, trazendo informações super errôneas, que não só eu, mas muitos outros sacerdotes por aí concordam que Rubens Saraceni foi um grande erro da história da Umbanda. Então, é uma mídia. Livros são mídia, jornais são mídias, rádios são mídias. O Zélio teve, né, o privilégio de gravar programas de rádio falando sobre as suas verdades. Quem naquela época tinha? Então, o poder aquisitivo sempre foi utilizado para se apropriar de tudo isso e trazer para a sua realidade. Então, os brancos sempre fizeram isso. Agora, quando os negros estão fazendo hoje, porque a internet democratizou, agora é militância. Agora é militância, agora não pode, agora está errado. Uma coisa eu concordo 100% com o senhor. Tem muitas pessoas que pegam as informações e utilizam de formas errôneas. Elas tentam trazer para uma realidade muito anacrônica da coisa. Muito subjetiva, seria a palavra correta. Não só pessoas negras, mas pessoas brancas também. Nós podemos citar até o mesmo Alexandre Comino, autor de vários livros, uma pessoa branca, utilizando do seu privilégio, da máquina, do poder, da onde ele está. Ele ganhou muitos seguidores, muita popularidade, ganhou também muito dinheiro. Hoje ele assume uma postura diferente. Hoje ele fala, eu estava errado. Então perceba que ele entendeu que ele só conseguiu tudo isso por causa de uma militância branca, a favor da branquitude dentro da Umbanda, e hoje ele pensa diferente, mas você percebe também que ele não consegue também o mesmo alcance fazendo a defensoria da cultura negra indígena. Percebe isso? Que o mesmo grande Alexandre Comino, quando ele coloca as pombogiras como mulheres brancas, góticas, medievais, ele consegue 1 milhão de visualizações, mas quando ele fala da mulher nordestina, que também é pombogira, a retenção dele cai para 10 mil e ninguém se importa. Você talvez se atentou quando a Umbanda EAD, com toda a sua estrutura, focando, centralizando a branquitude, a militância branca dentro da Umbanda, eles atingiram milhões de pessoas, mas quando eles lançaram o Ubuntu para tentar enaltecer a cultura negra, eles não atingem nem sequer 1/4 de audiência. Você percebeu isso? Qual o nome que isso se dá? Mas eles estão tentando.
Eu não sou defensor da Umbanda EAD aqui, Deus me livre deles. Mas eles pertencem à nossa sociedade e o que eles fazem também serve para nós enxergarmos a nossa sociedade. O seu vídeo, o seu discurso, ele é mais contra os teus privilégios, a tua posição que foi questionada, você foi talvez pela primeira vez racializado e isso te impactou. Isso te impactou. Mas isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com justamente você se colocar nesse centro, trazendo tudo para você. Não, o que essa pessoa falou para você é uma questão social, mas você conseguiu, através do narcisismo, da branquitude, trazer para você virar o protagonista dessa história. Entende que não é sobre você, que você pode muito bem pegar essa informação e se tornar um aliado da luta para continuar essa Umbanda colorida. É sobre isso. Né? Se não aconteceu ainda perto do senhor e da senhora, uma hora vai acontecer. E quando acontecer? E quando eles forem questionados? Qual o conselho que o senhor dá? Eles têm que atacar? Eles têm que questionar? O que eles têm que fazer? Qual é a postura? Será que não é hora dessas pessoas, olha, tem gente reivindicando os seus direitos. Porque senão daqui a pouco a gente vai falar aqui que a mulher não pode reivindicar os direitos dela. O LGBTQIA+, não pode reivindicar o direito dele. Olha, tá vendo? Eles estão reivindicando o seu direito, você vai perder a sua posição. Uma hora isso vai acontecer sim, todos nós estamos passivos disso. São direitos legítimos, essas pessoas estão reivindicando a existência. A existência. Então, por favor, quando isso acontecer com essas pessoas, o que elas têm que fazer? Elas têm que dar um tapa na cara dessa pessoa? Ela tem que virar a cara? Ela tem que tomar uma posição antirracista? Ela tem que... O que ela tem que fazer? Há um movimento de separação da Umbanda. Um separamento de passar a peneira, de novo. Como eu... Não. Não é essa a ideia. A segregação sempre aconteceu. Eu já dei o exemplo aqui do marinheiro. A marinha sempre foi negra. A representação no terreiro é branca. Os Ogum guerreiro, todos eram militares. A maioria, de suma maioria, negros. No terreiro, todos são brancos. As pombogiras, a maioria é negra. No terreiro, todas brancas. Os Exus, para ser demonizados, e foram pintados de vermelho, mas quando foram pintados para ser humanizados, foram pintados de branco. Então, assim, existe uma segregação, mas ela é branca. Na Umbanda, ela é branca. Os símbolos da Umbanda é branca. Então, é isso que a gente está reivindicando. Os símbolos brancos permaneçam brancos. Eu não quero pintar o São Jerônimo de preto. Eu não quero pintar a Santa Bárbara de preta. Não. Mas o preto velho é preto. O caboclo, ele é avermelhado, ele é moreno. Alguns, até negros também, muitas etnias e caboclos brasileiros eram negros. É isso, é dar a cor a quem é devido, porque isso faz sentido, porque a Umbanda é um culto ancestral. E a ancestralidade está ligada à história, à etnia. A única religião que não leva isso em consideração é justamente o cristianismo. E mesmo assim, eu não vou nem entrar nesse assunto que é longo, mas se eu estou falando de ancestralidade, eu estou falando de um povo, de uma história. E essa história é formada, sim, por quem eles eram. Eu não consigo contar a história de um africano se eu não consigo imaginar ele negro. Eu não consigo contar a história de um cigano se eu não imaginar ele europeu. Então, sim, existe, né, uma segregação e ela é branca. E nós queremos reivindicar isso. Não, tem muitos símbolos que não são brancos e nós queremos os símbolos negros. Você vai aceitar isso se você for um antirracista, for uma pessoa letrada racialmente e você for um aliado. Se você não aceita, é porque você está se sentindo afligido pela racialidade, pela insistência dessa minoria dentro da Umbanda, lutando para que o seu culto seja devolvido ao seu colorismo, mas se tirar o símbolo principal, que é branco, aí se torna ofensivo. Então, é problemático. Eu falei antes, tem que passar a peneira. Daqui a pouco, a gente vai ver só terreiro aonde branco não entra. Eu achei isso triste. Eu achei triste, curioso, né? Então, vamos lá. Você falou que tem 40 anos aí de Umbanda, então provavelmente você pegou a década de 70, 80 e a década de 90.
Se vocês buscarem aí no Google, declaração de pessoas sobre a comunidade negra, declaração de pessoas sobre a comunidade nordestina na Globo, no SBT, nessas décadas, de 70 a 90. Já havia segregação, só que não era institucional, era sempre popular. Pessoas negras falando, olha, eu não posso ir em certos bailes, eu não posso entrar em certos bares, eu não posso entrar em certas boates que eu sou expulsa. Era falado porque ela era expulsa? Não. Ela só era expulsa, ela era convidada a sair. Então sempre existiu isso, meu amor. Os terreiros, essa segregação acontece nas religiões a partir de símbolos. Se eu não me vejo identificado naquela religião, eu não vou permanecer. Se eu não me vejo identificado como eu, uma pessoa negra, estou procurando a minha ancestralidade africana, eu chego num terreiro, não tem atabaque, não tem roupa africana, não tem imagens africanas, tem guitarra, tem microfone, tem bateria, tem muitas pessoas ali que são pessoas brancas, e tudo bem elas estarem ali, mas elas estão replicando, dentro de um culto de matriz africana, um consentimento, um conceito que é ocidental, baseado na própria cultura europeia, moderna, pop. É uma segregação porque eu não vou me sentir identificado ali. Da mesma forma que muitas pessoas brancas falam, eu não vou na macumba porque eu não me sinto à vontade ali. Esse não me sinto à vontade é por quê? Por que uma pessoa negra não se sente à vontade dentro de uma igreja católica? Por quê? Porque será que foi por causa da igreja católica que houve toda a escravização? Por que um macumbeiro não se sente confortável dentro de uma igreja evangélica como a Universal, a Assembleia de Deus ou uma Batista? Porque ali não é o ambiente dele. Então é uma forma de segregação, sim. Só que não é institucional como houve na África do Sul, com o apartheid, não houve nos Estados Unidos, como a lei de Collor, né? a lei da cor, que não poderia pessoas brancas e negras ficarem juntas. Não foi institucional, mas foi subjetiva. Está no nosso subconsciente. Por isso que nós devemos nos atentar ao letramento e trazer esses questionamentos, fazer as adaptações para que todos, brancos, negros, indígenas, romenes, asiáticos, se sintam representados. Em 1910 adiante, nós tivemos um grande fenômeno de migração de japoneses e chineses para o Brasil. Eles entraram na Umbanda porque viram a Umbanda como uma religião bem semelhante ao taoísmo. Eles manifestavam os seus ancestrais ali. Nós tivemos várias linhas surgindo, como a própria linha do Oriente. Tivemos manifestações de samurais, de mestres chineses, mestres taoístas. Hoje não tem mais. Por quê? Por quê? Qual é o fator histórico que expulsou os orientais de dentro da Umbanda? Qual foi? Isso é documentado pela Federação Espírita, que deu voz à Umbanda de Zélia Fernandino de Moraes. Está lá documentado. Por quê? Se não foi a racialidade cometida, o racismo cometido contra essas pessoas. Então a ancestralidade está sim ligada a esses fatores. Eles entraram e se identificaram. Lá dentro eles viram que não era aquilo que estava sendo pregado. Eles saíram. Achei isso complicado. Achei muito complicado. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para servir como uma reflexão. Volto a dizer, eu não tenho nada contra quem traz informações. São informações muito bacanas. O umbandista hoje, ele tem acesso a muita coisa. Existem umbandistas historiadores, existem umbandistas sérios, existem umbandistas compenetrados, mas existem os falsos umbandistas, né, que se aproveitam de certas informações e promovem esse tipo de separação dentro da Umbanda, né? Daqui a pouco a gente já sofre o povo lá no Rio de Janeiro já sofre com facções criminosas que mandam embora, né? Quem é de Umbanda, de Candomblé, vai embora de uma favela, de uma comunidade, não pode falar favela, né? Tem que ser politicamente correto. Então manda embora de uma comunidade. Tá vendo? Por quê? Você só tá revoltadinho. Você só ativou o seu lado militância conservadora. Favela é um termo correto, você pode utilizar favela. Quem foi o dicionário
que está falando que você não pode falar favela. Se você conhece a história da favela, você sabe que favela é um termo, sim. O comunidade é utilizado no meio acadêmico. Não tem problema nenhum em você falar isso. E tem essa questão, né? Eu vejo muito isso nos meus vídeos. As pessoas falam assim, você não pode criticar. Por que você não fica só passando ensinamentos? Ou seja, eu sou uma máquina de ensinar. Você só quer aquilo que você não tem de mim. Mas a minha dor, a minha luta, a minha verdade, a minha realidade não te importa. Então, assim, continuem trabalhando, colocando informações no mundo, desde que essas informações não aflinja a minha realidade. Pelo amor de Deus, isso na minha concepção, isso não entra na doutrina de evolução espiritual. Evoluir é ser questionado. Quando você entra numa comunidade, numa escola iniciática, você é dado ali um mestre. Esse mestre vai te questionar. Na maçonaria, quando você entra, você é colocado como uma pedra bruta a ser lapidada, polida, e aí sim você retorna para a sociedade como um ser humano melhor. Essa laptação, esse polimento é feito através de questionamentos. Mas a Umbanda preza tanto por evolução, mas não pode questionar. Não pode questionar. Então, assim, é complicado. E é por isso que muitos negros, sim, estão se afastando. Estão se afastando, sim. Estão abrindo seus terreiros. Eu não sei se alguns estão proibindo. Na minha casa não é proibido, mas a pessoa tem que passar pelos ensinamentos. Se ela não passar, ela não fica. Mas eles estão querendo um lugar para eles. Eles não podem ter um lugar para eles. O candomblé está contaminado. A Umbanda está contaminada. A Quimbanda nem se fala. Eles querem um lugar para eles. Eles não têm o direito de ter um lugar para eles. Quando eles não têm esse lugar, sabe para onde eles vão? Para a igreja evangélica. E sabe quem é que promove esses ataques aos terreiros no Rio de Janeiro, por exemplo? A direita. Eu gravei um react anterior sobre o Edir Macedo. Como ele institucionalizou a polícia militar e também os traficantes. E como é que ele faz para estar dentro do seio político, estando à direita. Então, como você pode falar em ataques a terreiros e ser apolítico? Não tem lógica. Ou você é conivente, ou você é contra. Ou você está a favor, ou você apoia o que é feito. Não tem como ficar em cima do muro. O próprio Zé Pilintra fala, quem fica em cima do muro é o primeiro a levar tiro da polícia. Não tem em cima do muro. Ou você tá com eles ou tá conosco. E agora que eu quero ver quem é malandro e quem não é malandro. Então as nossas próprias entidades sabem disso. Sabem disso. Comunidade, porque não é cristão, né? A gente vê isso no jornal, na televisão, nas notícias da internet, a gente vê isso, né? Daqui a pouco está acontecendo dentro das outras casas da seguinte maneira: só entra negro, só entra indígena, só entra quem tem alguma relação com o povo africano. Sabe quem faz isso também? Os próprios povos indígenas. Sim, eu gravei um vídeo anterior também sobre o aluá. Não, acho que vai lançar ainda, sobre o aluá. O aluá foi uma bebida roubada dos indígenas pelos europeus. E sabe o que os europeus fizeram? Venderam a receita. O cigarro, que a gente tanto utiliza na Umbanda, era uma receita indígena. Era algo sagrado. Sabe o que os europeus fizeram? Comercializaram, viciaram o mundo inteiro com essa toxina que era sagrada para os indígenas. Sabe o que os indígenas pensaram? Poxa, toda vez que eu convido os brancos para vir para cá, eles pegam tudo que é sagrado nosso e transformam em mercadoria. Aí eles pegam o dinheiro que eles ganham e nos destroem. O que nós vamos fazer? Vamos proibir os brancos de participar das nossas cerimônias. É isso. É isso. A receita é essa. Os indígenas sempre agregaram os brancos nas suas comunidades, mas os brancos sempre vieram para destruir tudo. E continua destruindo. A luta indígena ainda continua. Você quer que a gente continue abrindo as pernas para vocês. Pelo amor de Deus, pai. Não é assim. A sua lógica está completamente errada.
né? Me causou um estranhamento. Este vídeo Outro detalhe, rapé, ayahuasca. A gente tá vendo na internet aí grandes repercussões sobre o uso do rapé, da ayahuasca, da sananga, que são tradições indígenas. Quem é que tá levando para a internet? Quem é que tá comercializando essas coisas? Se não os jovens místicos. Que cor tem um jovem místico? Aí os indígenas vão falar, olha, nós não estamos mais aceitando pessoas brancas aqui na nossa consagração à ayahuasca. Vocês vêm aqui, vocês aprendem, vai para a cidade e as nossas coisas ficam mal vistas lá. É como aquela música do Cachimbo da Paz, esqueci o nome do rap, do Cachimbo da Paz, que o indígena chega, quando ele chega na cidade fumando seu Cachimbo da Paz, o Cachimbo da Paz já era criminalizado. Por quê? Porque as pessoas foram na aldeia, levaram para a cidade, a polícia pegou como droga, e quem foi punido, era o indígena que estava fumando o Cachimbo da Paz, e não os branquinhos fumando o Cachimbo da Paz dos seus apartamentos. É sobre isso. Então, até quando a gente vai deixar vocês se apropriarem das nossas coisas e saírem depois como bonitos e não dar o crédito a nós? É sobre isso também. é uma reflexão. Aconteceu comigo, não fiquei triste, não fiquei magoado, porque isso realmente não me afetou. Ficou sim. Ficou sim, porque ao ponto de você fazer um vídeo assim, um vídeo tão militante, você ficou chateado sim. Você só não compreendeu. Você só concentrou a sua raiva na direção errada. Eu sei, pelo menos eu imagino que eu saiba, né, que você não é assim. Que você é uma pessoa com um pensamento mais progressista baseado nos vídeos anteriores que eu já assisti do Senhor. Mas você se sentiu desconfortável ao ponto de fazer esse vídeo. E o Senhor está apontando a arma do ódio para a direção errada. Sendo que você deveria estar apontando justamente para o racismo. Por que eu fui questionado com isso? Por que as mulheres questionam os homens que as agridem? Por que existe tanto questionamento LGBT contra tudo que eles sofrem no mundo? Cadê os porquê? Cadê a filosofia atrás disso? Cadê a busca da evolução atrás disso, que é uma busca pelos porquês? Mas eu fiquei surpreso e preocupado queria saber o porquê que veio esse pensamento nesse rapaz, né? Então, se aconteceu com o senhor, com a senhora, deixa aí nos comentários aí. Eu sei que pode até haver, tá vendo? É isso aí que acontecia com o povo negro, agora você está sentindo como é que é, né? Como é que foi? Porque este tipo de comentário que eu acabei de falar, esse rapaz também falou. Quando eu perguntei para ele, mas por que você está separando, tá tendo esse pensamento separatista só porque eu sou branco? Ele falou para mim, tá vendo? É isso que os negros sentiram. Então, para eu poder aprender uma lição de vida, eu não posso ter a sabedoria o suficiente, eu não posso colher informações, né? Foi estranho, eu achei estranho, fiquei preocupado e está havendo sim dentro da Umbanda. Não posso falar em relação ao Candomblé, posso falar em relação à Umbanda. Está havendo um movimento separatista dentro da Umbanda. Não é um movimento separatista, você pode colocar também como reconhecimento de classe. Reconhecimento de classe. Quando o trabalhador, chão de fábrica, percebe que ele não ganha o suficiente para passar todo o escássio que ele passa dentro daquela fábrica e ele começa a fazer a sua revolução. Reconhecimento de classe. O negro, ou melhor, o não branco, está percebendo a classe que ele pertence. E como ele está sendo colocado dentro dessa grande fábrica chamada Brasil, com suas subdivisões, inclusive a própria religião. Então, é um reconhecimento de classe, está havendo os processos, os protestos, está havendo a militância, só que os chefões, em vez de parar para escutar as dores dos seus agregados, dos seus trabalhadores, eles preferem chamar a polícia militar para tecer o cacete. Desce o cacete porque ninguém quer trabalhar. Mas parar para sentar, para ouvir, para melhorar, tudo para as duas partes, ninguém quer. É sobre isso, é reconhecimento de classe. Você que está aí assistindo
e faz esse movimento, parabéns, continue. Reconhecimento de classe é tudo. Se você é pobre, luta pelos direitos dos pobres, você nunca vai ser rico mesmo. Se você é rico, quer lutar pelos direitos dos ricos, fique à vontade. Mas, se você é negro, luta pelo seu direito, porque o branco não vai lutar pelo seu direito. Se você é branco, quer agregar, seja também um colaborador, porque existe uma dívida histórica nesse Brasil e isso a gente não vai esquecer, porque uma vez que a gente esquece, tudo volta, tudo volta. E a história está aí para provar que assim acontece e assim vai acontecer no futuro se a gente não continuar alerta. A Umbanda do Zélio é um branca. A Umbanda de pai Benjamin é um branca. A Umbanda do pai Rubens é um branca. A Umbanda do pai Mata é um branca. Essas não são Umbanda. Umbanda é aquilo assim, assim, assim. Agora faz um favor. Você citou 3, né? 3 grandes celebridades da Umbanda brancas. Agora cita 3 negros. Faz esse exercício. Cita 3. A mesma quantidade. Para ver se tem equivalência no que você fala. Assim, tá estranho. Tá complicado. Tá muito complicado. Não sei aonde que nós vamos parar. Então, é um vídeo para uma reflexão. E eu fico por aqui com enorme agradecimento pela atenção. Bom, saudando o seu Zé, que está lá atrás, um homem negro que impactou toda a nossa vida. Seu Zé, muito obrigado por nos ensinar que em cima do muro a gente não prospera. Seu Zé, muito obrigado por ensinar a malandragem pra gente, saber que a sociedade ela é cruel. Seu Zé, muito obrigado por nos ensinar que se a gente confiar no nosso inimigo, pensando que ele vai se tornar aliado, ele vai nos esfaquear pelas costas. Seu Zé, muito obrigado. Obrigado a esse homem negro nordestino que tanto impactou a nossa vida. Só que existem muitas outras informações. Aqui é só um react, não é uma aula. Eu estou programando trazer vários ensaios para nós, inclusive a própria história do seu Zé Pilintra, como a falange dos pilintras se formou no Rio de Janeiro. Vou trazer esses ensaios, são aulas maiores, tem vários vídeos aqui no canal, assista, vou deixar aqui do ladinho aqui, ó, para você clicar. Acabou de sair o vídeo aí do Exu Cigano, da Pombogira Cigana, são vídeos incríveis, mas fica aí, não caia nessa lorota. Eu tenho certeza que o pai André vai se arrepender desse vídeo depois que ele gravou. Tenho certeza que não é isso que ele realmente pensa. Ele ficou abalado porque pela primeira vez ele foi questionado sobre a sua posição de privilégio. Pai André, leia Colorismo, leia Racismo Estrutural, vai ler o Pacto Narcisista da Branquitude, vai compreender um pouco desse mundo que o senhor ainda está muito novo e o mundo está em transformação. Se a gente acredita na evolução, a evolução é aqui e agora. A evolução não vai acontecer depois que a gente morrer, tá? É aqui e agora. Então, confio no senhor para isso. Até mais. Tchau, tchau.